Aterramento. Segundo a NBR 5410, no item 6.4.1.1.1, toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento, denominada eletrodo de aterramento, sendo admitidas as seguintes opções como infraestrutura de aterramento: preferencialmente uso das próprias armaduras do concreto das fundações, ou uso de fitas, barras ou cabos metálicos especialmente previstos imersos no concreto das fundações, ou o uso de malhas metálicas enterradas no nível das fundações, cobrindo a área da edificação e complementadas, quando necessário, por hastes verticais e ou cabos dispostos radialmente, pés de galinha, ou, no mínimo, uso de anel metálico enterrado circundando o perímetro da edificação e complementado, quando necessário, por hastes verticais e ou cabos dispostos radialmente, pés de galinha. Nos casos em que a infraestrutura de aterramento da edificação for constituída pelas próprias armaduras embutidas no concreto das fundações, ou seja, armaduras de aço das estacas, dos blocos de fundação e vigas baldrames, pode-se considerar que as interligações naturalmente existentes entre estes elementos são suficientes para se obter um eletrodo de aterramento com características elétricas adequadas, sendo indispensável qualquer medida suplementar. As seções mínimas da fita, barra ou cabo e tipo de materiais utilizados como eletrodo de aterramento são indicados na tabela 51. Os materiais utilizados são: material aço, superfície zincada a quente ou inoxidável, capa de cobre revestida de cobre por eletrodeposição, material cobre, superfície nu e zincada. A conexão de um condutor de aterramento a um eletrodo de aterramento embutido no concreto das fundações, utilizando a própria armadura do concreto ou então fita, barra ou cabo imerso no concreto, deve ser feita garantindo-se simultaneamente a continuidade elétrica, a capacidade de condução de corrente, a proteção contra corrosão, inclusive eletrolítica, e adequada fixação mecânica. Essa conexão pode ser executada, por exemplo, recomendando-se a dois elementos intermediários. O primeiro elemento, que realiza a derivação do eletrodo para fora do concreto, deve ser constituído por barra de aço zincada com diâmetro de no mínimo 10 mm ou fita de aço zincada de 25 mm por 4 mm e ligada ao eletrodo por solda elétrica. A barra ou fita deve ser protegida contra corrosão. O segundo elemento, destinado a servir como ponto de conexão do condutor de aterramento, deve ser constituído por barra ou condutor de cobre, ligado ao primeiro elemento por solda exotérmica, ou processo equivalente do ponto de vista elétrico e da corrosão. Notas do item 6.4.1.2.3. No caso de o eletrodo ser a armadura do concreto, essa armadura deve ter no ponto de conexão uma seção não inferior a 50 mm² e um diâmetro de preferência não inferior a 8 mm. Em alternativa às soldas elétrica e exotérmica, podem ser utilizados conectores adequados, instalados conforme instruções do fabricante, e de modo a assegurar uma conexão equivalente, sem danificar o eletrodo nem o condutor de aterramento. Junto ou próximo do ponto de entrada da alimentação elétrica, deve ser provido um barramento, denominado barramento de equipotencialização principal, BEP, ao qual todos os elementos relacionados em 6.4.2.1.1 possam ser conectados, direta ou indiretamente. Os elementos conectados no barramento de equipotencialização principal são eletrodo de aterramento, armaduras de concreto armado e outras estruturas metálicas da edificação, tubulações metálicas de utilidades, bem como os elementos estruturais metálicos a elas associados, por exemplo, água, gás, esgoto, ar-condicionado, condutos metálicos, blindagem, armações, coberturas e capas metálicas de cabos, de linhas elétricas de energia e linhas elétricas de sinal, condutor de aterramento principal.
Em notas do item 6.4.2.1.3, admite-se que a barra PE do quadro de distribuição principal da edificação pode ser utilizada como uma função de BEP. Para tanto, este quadro deve ser localizado o mais próximo possível do ponto de entrada da linha elétrica da edificação. Para que eu possa trazer mais vídeos como esse sobre a NBR 5410, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E obrigado por ter assistido até aqui.